A semana passada a gente fez o reparo provavelmente mais complexo que esse Fusquinha precisaria, que foi a sangria do freio, o ajuste das lonas, a troca da mangueira de combustível entre o tanque e a tubulação até aqui, e a gente adaptou, eu acredito que de forma bem sucedida, aquele filtro escondido ali próximo do câmbio. A questão é que a gente não vai nem tentar ligar o Fusquinha ainda, e por um motivo simples, porque a gente percebe um pouco de sujeira aqui em torno da bomba de combustível. Essa é uma característica bastante interessante do 1200. Ele tem uma bomba de combustível diferente, ela sai aqui do lado, é muito semelhante aos Porsches 356, os primeiros motores ali, por terem sido derivados do Volkswagen original, ainda que eles tenham evoluído numa linha muito mais exótica e eficiente, eles acabaram mantendo a bomba sempre nessa posição. Ela nunca subiu para a posição quase que no lugar que seria aqui do distribuidor, que é tão familiar para a gente no caso do motor Volkswagen. Então aqui a gente tem duas manutenções a serem feitas, duas manutenções, vamos dizer assim, prioritárias. Uma, e é a que eu vou dedicar esse vídeo de hoje, por considerar que é um serviço bastante crítico, vai ser a troca do reparo dessa bomba. Tanto essa bomba quanto aquela bomba que está, por exemplo, no meu Fusquinha vermelho, ela permite a troca do reparo, tá? O Edson trouxe o reparo aqui já pra gente, tá aí, ele aparentemente é bastante completo. Então no vídeo de hoje eu vou dedicar exclusivamente para que a gente possa mostrar o máximo de detalhes possíveis para remoção e para troca do reparo da bomba. Aí sim, no vídeo da semana que vem a gente vai fazer a limpeza do carburador, que é um 28, é um carburador diferente, bem mais, vamos dizer, simplificado do que o PIC 30, como se isso fosse possível, né? Mas ele consegue ser menor e mais simples ainda do que o PIC 30. E a gente vai fazer uma regulagem rápida ali no carburador, válvulas e distribuidor. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer antes de soltar a bomba, ao contrário do motor Volkswagen do 1300 em diante, além da bomba estar numa posição diferente, o caninho de alimentação de combustível ele vem até aqui. Aparentemente é um caninho de cobre e provavelmente já foi trocado, se não uma, talvez várias vezes. E a saída da bomba tem o mesmo princípio. Então, antes da gente soltar as duas porcas M8 que prendem a bomba, a gente vai soltar a tubulação, tomando cuidado para não entortar o caninho, porque isso daí pode acabar criando uma pequena trinca, que se isso acontecer a gente vai acabar tendo que substituir o cano. Eu acredito que esse cano possa ser feito numa loja de conexões hidráulicas, tá? Porque não é que seria uma coisa exclusiva da Volkswagen, e simplesmente eles usavam uma coisa que era comum na indústria na época. Eu estou soltando aqui o cano que vai até o carburador, e a Bianca me perguntou o que é isso daqui. A gente estava discutindo a respeito das diferenças da carcaça do motor do 1200, que para o alemão, o Rodolfo me explicou que essa daqui é a do 1100, é equivalente ao 1100 alemão, e ela me perguntou o que seria esse suporte aqui. Esse suporte eu acredito que seja uma solução muito interessante para servir de apoio para o coletor de admissão. Mesmo, não vou nem dizer que alguém vai colocar a mão aqui e se apoiar para levantar no momento que estiver olhando a correia ou alguma coisa assim, porque a impressão que dá é que o pessoal antigamente tinha um pouco mais de critérios, vamos dizer, em qualquer situação. E então no próprio funcionamento do motor, a própria vibração, provavelmente isso daqui evitaria que o coletor trincasse ou que acontecesse alguma coisa nesse sentido. Eu não comentei, mas eu acho que é evidente que todas as latas do motor são
próprias pro motor 1200. Aqui a gente tem um rebaixo justamente para colocar a bomba de combustível numa posição mais interessante. E o que é muito bacana, se a gente parar e observar o conjunto do 1200, ainda que a menos que você seja um Zé Frizinho certificado hoje em dia, você normalmente vai torcer o nariz para um 1200, porque você tem dificuldade de encontrar peças e por aí afora. Mas a potência é baixa. Mas se a gente for analisar a questão da engenharia, quando a bomba de combustível foi colocada aqui na parte abaixo do distribuidor, foi uma coisa muito bem pensada, porque se a bomba der um vazamento aqui, a tendência da gasolina é cair. E teoricamente existe uma pequena rampinha aqui. Mostra onde está meu dedo apontando aqui, Bianca. Eu não sei se vai aparecer. A chapa, ela tem como se fosse uma pequena canaletinha. Qualquer óleo ou mesmo a gasolina, no caso de um eventual vazamento, provavelmente ela vai pingar direto no chão. E não tenho certeza, mas eu acredito que ela vai tentar não atingir o escapamento. Ou seja, uma coisa bastante inteligente, ainda que na simplicidade, colocar a bomba aqui para baixo. Provavelmente por conta da facilidade ali de produção ou mesmo de manutenção, a bomba acabou passando para cá e o distribuidor acabou ficando um pouco mais inclinado, tá? E então, se você tem um vazamento na bomba aqui, eventualmente você tem mais possibilidade dela atingir a parte do distribuidor, onde você pode ter uma faísca e um risco real de incêndio. Então é o que eu estava comentando com a Bianca. Provavelmente os 356 eles mantiveram a bomba aqui por eles terem essa consciência. Em caso de falha, não que eles falhassem, mas no caso de uma possível falha, o risco de um incêndio seria menor do que se a bomba tivesse aqui. Bom, uma chavinha 13, o sistema da bomba aqui é a mesma coisa, é um pino, só que no lugar do 1300 que ele está na vertical, aqui ele está na horizontal. O baquelite é diferente, é próprio para essa bomba, mas o sistema de fixação é o mesmo. A gente tem duas porcas M8 e eu vou soltá-las agora com essa minha pequena, mas graciosa ferramentinha. Antes de começar a desmontar a bomba, a gente vai abrir o kit do reparo que veio e a gente vai deixar as peças de uma forma que a gente consiga visualizar rapidamente. E o motivo disso é muito simples, porque agora, quando eu começar a fazer a desmontagem, eu vou começar a identificar peça por peça ali, não vou me precipitar e não vou jogar nenhuma peça antiga fora. Então a primeira parte que eu vou tirar é a tampinha, o bujão, onde vai o filtro de combustível. Por incrível que pareça, essa bomba ela tem um pequeno filtro, deveria ter, né? Aqui ficaria uma pequena telinha, que é a branquinha que está ali, que parece um cone, tá? Então aqui deveria ter a pecinha, veio sem, e talvez esse seja um dos motivos pelo qual o carburador estava sujando com tanta facilidade. Aqui são 6 parafusos prendendo a tampa da bomba. Eu vou soltar eles alternadamente. Com um pouco de sorte a gente vai conseguir tirar, desgrudar a tampa, que já está como uma coisa só aqui junto com o corpo da bomba. Bom, aqui está a tampa. A gente tem uma peça aqui que são as válvulas de entrada e saída. Não vou desmontar essa parte por enquanto. A gente vai continuar a desmontagem aqui do corpo. Então cada parte que a gente desmonta, a gente tenta identificar se no kit de reparo a gente tem o substituto. Então, por exemplo, aqui eu já identifiquei um anel que provavelmente é do bujão do filtro. Aqui eu tenho uma pequena junta triangular que eu deduzo que seja dessa região. Tem essas duas pecinhas
hexagonais aqui, que eu não sei aonde elas vão por enquanto. Então, antes da gente continuar a desmontagem, eu vou avaliar se a gente tem todas as peças ali no kit ou não. Aqui eu estou desgrudando o diafragma. Próxima parte que eu vou desmontar é esse anelzinho aqui para poder empurrar o eixo da alavanca. Soltei a travinha. Vou soltar do outro lado também para a gente poder tirar o pino. O pino ele tá meio duro aqui, mais por conta da pressão da mola, porque a mola tá colocando um conjunto aí de, como se fosse de um pequeno balancim, sob pressão, que é o que gira em torno do eixo. Então eu tô apertando aqui o diafragma para tentar deslocar da melhor forma possível. Se você não tem um toca-pino desse daqui, você pode usar uma chave de fenda ou alguma coisa assim. Então aqui já sai o diafragma e a mola. Agora que eu tirei o eixinho, eu consigo tirar justamente o que eu chamei de balancim, que ele é dividido em duas partes. Tá? A gente já vai entender o motivo disso. Aqui no fundo fica uma mola, que a gente tirou também. Então, de uma forma geral, aqui está somente o corpo da bomba. O que a gente tem aqui? Um balancinho, duas peças, uma mola. A Bianca vai mostrar aqui. A gente tem um balancinho em duas peças, a gente tem uma mola maior, uma mola média, a gente tem uma mola grande aqui, o diafragma e duas juntas. Mola grande, o diafragma, as duas juntas ficaram lá no baquelite. Veio um eixinho novo também e a gente está com a tampa. Então o que eu vou fazer antes da gente prosseguir aqui é dar uma boa lavada nessas peças, e o que eu escolhi para fazer essa lavagem é a gasolina Podium, porque ela é bastante eficiente e econômica, porque você vai usar pouco e não deixa cheiro e vai deixar um resultado excelente nas peças. Bom, as peças já foram limpas com gasolina. Eu estou virando aqui, a Bianca está mostrando uma bolinha que tem ali, que é onde vai encaixar a mola, que eu chamei a mola média, que é essa daqui. E eu já vou explicar daqui a pouco a função dela. Mas antes disso, a gente vai observar que a base da bomba, ela tem uma superfície de assentamento para o diafragma. E o mesmo para a tampa. E ainda que esteja aparentemente plano, ela está com pequenas marcas de corrosão. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar o velho truque da plana caseira, que é o que? É uma lixa. Vou colocar num pedaço de vidro, que na verdade é uma tampa de um aquário desativado nosso aqui. Vou colocá-la dessa forma. Para quê? Para não ter que ficar segurando. Isso aqui você pode fazer em casa. A lixa que eu estou usando, um lixamento a seco 320, tá? Que é suficiente, a gente não precisa fazer um grande desbaste aqui, nem nada. É simplesmente para você criar uma superfície um pouco mais uniforme. Apesar de ser um lixamento a seco, a gente vai colocar um pouquinho de água para poder lixar. Isso que parece uma sujeira é a oxidação, o problema superficial que a gente tinha na peça. Tá, e não é necessário absolutamente nada mais do que isso. Com isso você consegue tirar o material, principalmente dos pontos onde ela estava um pouco mais torta por conta do aperto ali, do ciclo térmico que ela passou aí por vários anos. Então eu vou continuar lixando, movimentos sempre alternados, podem ser circulares ou podem ser lineares, tá? Sempre lavando a lixa com um pouquinho de água. Sem muito esforço a gente conseguiu esse resultado. Pô, dona, elas têm que tirar tudo isso daqui. Na verdade, o superficial que a gente tirou era mais uma oxidação, algo que acabou sendo criado aqui justamente pelo formato
diferente desse diafragma. Então ele tem alguns ressaltos aqui que favoreceram a criação ali como se fosse de uma oxidação em alguns pontos aqui. Então, na verdade, se você observar de perto, uma coisa que não vai dar para ver no vídeo, as superfícies estão perfeitamente lisas, apesar de na imagem, olha, não, se você olha contra a luz, você não vê absolutamente nenhuma luz passando, tá? Então não é, não, Antonella, eu quero lixar mais do que isso. Lixa, porque a bomba é tua, tá? Você pode lixar o quanto você quiser. Aqui eu estou fazendo da forma que eu entendo que é a menos invasiva para a bomba possível, para que você possa trocar esse reparo aí quantas vezes teoricamente você quiser. Claro que depois dessa pequena lixada que a gente deu, a gente vai dar mais uma lavada nas peças para poder considerar a montagem. A gente vai começar a montagem pela tampa, porque aqui a gente tem as duas válvulas que controlam o fluxo de combustível. Eu vou tentar dar uma explicação simples. O diafragma fica aqui, com o movimento alternativo do pino, ele se transforma nesse movimento do diafragma, ou seja, ele enche essa câmara de combustível e empurra o combustível de volta. Então aqui você tem duas válvulas unidirecionais, ou seja, o combustível ele passa somente em uma direção, na outra direção ele veda. É uma solução simples, na hora que a gente desmontar vocês vão perceber isso, e muito parecida com o cabeçote que tem no compressor de ar, tá? Que há algum tempo atrás a gente precisou trocar. Então eu vou virar, a Bianca vai ficar parada. Aqui é a entrada de combustível. Então você pode deduzir que, além desse filtro, vai ficar aqui, ele vai segurar toda a sujeira aqui na parte externa dele. No momento que você for fazer uma manutenção de rotina, basta você puxar o filtro, que junto com ele, a própria borda dele aqui facilita com que você puxe a sujeira e o filtro juntos. Aqui a gente tem um disquinho de metal que a gente, se tudo correr bem, a gente já vai ter acesso. Quando você cria um vácuo aqui, uma depressão, uma pequena mola, que é uma dessas duas que estão aqui, que a Bianca vai mostrar, ela é pressionada pelo disquinho de metal que está ali e ele acaba recuando. E no sentido contrário, quando você tem essa câmara cheia de combustível, quando o diafragma sobe, ele empurra o combustível e aí ele não tem outra alternativa a não ser empurrar, e o combustível vai abrir essa válvula e permitir a passagem do combustível aqui para cima, tá? Então aqui é onde você pode ter alguns problemas de vedação. Você pode ter problemas que a tua bomba não tem uma boa vazão de combustível. O que a gente vai fazer para tentar garantir isso é trocar as molinhas que vieram no kit, tomar muito cuidado com os parafusinhos e verificar se esses dois negocinhos aqui, a intenção deles é fazer a vedação ali. Eu não acredito nisso. Aqui todo o cuidado é pouco, porque existem duas molinhas doidas para voarem. Tá, então a Bianca vai continuar mostrando. Ó, elas estão montadas de forma opostas. Enquanto aquela está externa, essa daqui fica interna. Enquanto esse disquinho está interno, aquele disquinho está externo. O que eu vou fazer? Eu vou separar as molinhas, não vou descartar nada por enquanto, porque eu não tenho certeza de nada. E vou dar uma limpada aqui nesses dois disquinhos de metal e vou tirar essa pequena junta que tem aqui. As duas molinhas que estão à esquerda são as molinhas novas e a gente pode perceber que existe uma diferença aí. Eu não sei se é uma diferença por conta do desgaste ou uma diferença no projeto de um reparo, vamos dizer assim, turbinado. Tá claro que a gente vai usar as molinhas novas e eu vou fazer agora a montagem aqui das duas válvulas. Basta tomar cuidado para não perder nenhuma molinha, porque se perder a coisa fica feia. Os disquinhos de metal, eles continuam com pequenas marcas de
de desgaste devido ao atrito deles ficarem abrindo e fechando. Isso, Bianca. Olha lá, ele tem uma marca que fica no formato circular ali. E aqui do outro lado ele tem um desgaste numa marca diferente. E o outro disquinho tem a mesma coisa. Tá? Se tiver muito desgastado, como não veio no jogo de junta, você pode pegar uma lixa 600 e dar uma alisada dessa forma aqui no disquinho, nos dois. Tá? Mas eu acredito que o desgaste aqui, pelo menos quando a gente coloca o dedo, é mínimo e a gente não vai precisar fazer isso. Eu vou deixar apoiado aqui para que a gente possa fazer a montagem do conjunto. A Bianca vai mostrar e eu vou tentar fazer de uma forma bem objetiva. Desse lado a molinha, desse lado o disquinho. Aqui a gente vai colocar a junta. Aqui eu passei um silicone em torno da junta para ela ter um bom assentamento. Aqui vai vir um disquinho nessa situação aqui, tá? Eu vou tentar colocar ele da melhor forma possível ali. E aqui vai vir uma mola, tá? Então isso daqui vai ser mais ou menos muito chato, na verdade. Eu vou tentar de várias... Ó, já caiu uma sujeirinha aqui. Vou tentar de várias formas diferentes. Vamos ver qual é a que vai me atender melhor. Pera aí que caiu um outro negocinho aqui. Pronto. Bom, agora o outro disquinho. Vou colocar aqui. Vou tentar deixar a junta por baixo. Pera aí, continua mostrando que isso acontece. Pronto. Vou centralizar a juntinha da melhor forma que eu puder. A intenção quando a gente passa o óleo ou o silicone na juntinha é fazer com que na hora que você aperte ela assente e não corra o risco. Olha o que está acontecendo, caiu os dois disquinhos juntos aqui. Nada de insultos. Deixa eu apoiar melhor aqui. Continua mostrando, Bianca. Aqui. Aqui. Agora o que eu vou tentar fazer? Vamos ver se eu vou ser bem sucedido. A molinha vai ter que encaixar aqui e o disquinho ele vai se apoiar nessa superfície. Então eu vou ter que fazer um movimento muito preciso e rápido. Igual o que eu tentei fazer aqui. Vou tentar colocar os parafusos. Isso daqui a Bianca até pode pular essa parte e a gente vai ver se ficou bom. Eu acho que está tudo na posição. O aperto que eu vou dar agora, quem teve lá no Garage Day sabe exatamente o que é o aperto da Bianca. Então aqui nesses 3 parafusos é o aperto fraco da Bianca. Assim, ó. Só uma encostadinha. Aqui a mesma coisa. E aqui a mesma coisa. Já estão os 2 disquinhos e as 2 molas aqui na posição. O aperto já foi dado aqui, um aperto bem fraco. E teoricamente a gente tá com a peça funcionando. Você pode montar do jeito que você tá, afinal colocar a boca aqui não é uma coisa politicamente correta e hoje no século 21, tá? Então jamais você deve colocar a boca aqui para fazer o teste. O teste seria mais ou menos isso aqui, ó. Eu tampei aqui a entrada de combustível e assoprei esse lado aqui. Então a Bianca vai mostrar que quando eu assopro, o ar sai aqui embaixo, porque eu consigo vencer a resistência da mola. Eu tenho que fazer o contrário, eu tenho que puxar o ar e ele não pode vir, o que significaria que eu tenho um problema na vedação do disquinho. Então esse aqui eu vou assoprar, o ar passa, na hora que eu puxo ele não vem, ó. Tá perfeito esse daqui. E essa gasolina não era aditivada. Agora desse lado aqui tem que ser o contrário. Na hora que a gente assoprar tem que ficar vedado e na hora que eu aspirar o ar eu tenho que ouvir um barulhinho e perceber o ar entrando. Assoprei e não saiu nada. Agora eu vou puxar o ar. Essa era a Shell. Então as 2 válvulas estão testadas e estão com perfeita vedação. Essa parte já está resolvida, agora a gente vai fazer a montagem. Por exclusão, eu acho que essas 2 pecinhas de fibra nesse formato estranho
eram para ficar no lugar dos disquinhos, mas pelo amor de Deus, eu não vou usar isso daqui, sendo que a gente tem 2 disquinhos aí em perfeito estado. O que a gente vai montar agora é o diafragma. Essa parte é mais fácil por conta das peças serem maiores, só que antes de eu montar eu vou dar uma explicada rapidinha como que o negócio funciona. Antes da gente fazer a montagem, porque não vai ter como a gente visualizar, o diafragma ele fica mais ou menos nessa posição em relação à tampa. Tá? Então essa peça que está usinada de uma forma bem porca e bem torta, ela é onde vai encaixado essa pecinha aqui, dessa maneira. Tá? Espera um pouquinho, deixa eu pegar a antiga, Bianca. Essa é a pecinha velha e essa daqui é a nova. E ela vem em 2 partes, elas vão encaixadas, eu acho que é desse jeito aqui. Pronto. E qual a ideia? Qual a ideia disso? A ideia é que ela vai ficar montada dessa forma, aqui, tá? E pequenas divergências que existam na altura do pino, você tem esse movimento aqui para compensar. A mola vai empurrar e vai deixar essa haste encostada no pino. Então, algum curso que exista a menos no pino vai ser, vamos dizer, desperdiçado, compensando a folga que existe aqui. Ou seja, pela própria imprecisão dessas peças aqui, o ajuste ali da pressão, caso exista esse problema, é meio que na tentativa e erro. Talvez se essas peças tivessem um pouco mais de precisão no momento da fabricação, daria para você ter um parâmetro melhor. Mas de qualquer forma, o próprio livro Conheça Seu Volkswagen fala que se você não tem problemas, você não precisa se preocupar com o ajuste do pino, que inclusive eles mostram uma ferramenta especial da Volkswagen. Então isso daqui vai montado aqui, só que na verdade ele vai montado ali por dentro. E nesse dentinho aqui vai vir encaixada essa mola, dessa maneira. E quem vai segurar todo esse conjunto na posição é o pino que vai ficar atravessado aqui. Então a gente vai fazer essa montagem agora. Estou passando um pouco de graxa. Depois, claro, com a engraxadeira a gente pode encher essa parte de baixo aqui de graxa, mas eu estou tentando colocar nos pontos aonde depois a gente não vai mais ter acesso. Bom, já coloquei a graxa ali. Agora eu vou tentar fazer a montagem. Então, para tentar me ajudar, eu vou colocar essa haste, descer a mola na posição que eu imagino que seja a correta. A Bianca vai fazer o possível para mostrar para vocês. Eu vou tentar montar primeiro essa alavanca. Deixa eu passar uma graxa aqui dentro. Primeiro essa alavanca, depois eu vou tentar colocar o diafragma. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou apostar nessa sequência primeiro. Mostra aqui, Bianca, que eu estou passando graxa. Isso. Então agora essa parte vai vir aqui. E aqui é onde eu vou ter um pouco de dificuldade, porque eu vou ter que colocar o pino ao mesmo tempo que eu coloque a haste no lugar. No vídeo talvez não apareça, mas eu estou apoiando com o dedo aqui atrás, a Bianca pode mostrar. E a hastezinha está quase no lugar que a gente precisa. Então com essa chavinha eu vou movimentar até onde eu quiser, para que eu consiga encaixar o eixinho novo. O de cima é o eixo velho e o de baixo é o eixo novo. Por que eu estou comparando um com o outro? Não era porque ele era mais curto, mas era porque ele não tava, esse daqui não estava entrando. Aí quando eu peguei o outro, percebi que ele era mais comprido. Então eu ia justificar falando que esse daqui não estava entrando, que eu não queria detonar a passagem ali, mas no momento que eu vi que a precisão é tamanha, eu não vou ter que justificar nada, eu vou só montar com o antigo mesmo. Olha, eu acredito que esse detalhe do eixinho é a parte que mais dá trabalho. Eu acho que eu acabei dando sorte, porque ele entrou no momento que eu consegui colocar na posição. Mas é muito difícil você alinhar esse furinho com esse furo
da bomba. Tá, o meu acabou alinhando aí na base da sorte. Então agora, antes de que a minha maré de sorte passe, eu já vou travar ele aqui na posição. Aqui a gente consegue verificar se ele está funcionando bem, ó. A Bianca não, a gente não tem, na verdade, espaço para mostrar, tá? Talvez daqui fique mais fácil. Vou apertar aqui, ela consegue mostrar. E ao mesmo tempo, a gente tem um curso morto da haste aqui, ó, que é para ela não detonar o diafragma ou para ela não forçar essa alavanca. A gente espera que isso seja suficiente no momento que eu montar o diafragma, porque eu não estou sentindo firmeza nenhuma nesse reparo. Eu já passei um pouco de graxa. O rasgo aqui do eixo do diafragma, ele está torto, mas como a hastezinha aqui também é torta, eu vou tentar fazer os dois se encontrarem dessa forma aqui. Pronto. Então agora, eu apertando aqui, ó, a gente tem um movimento. E eu espero que seja o curso que o motor precise, não seja nada que force o diafragma além de uma situação ideal. Bom, por mais que eu tenha corrido, a minha sorte passou, porque eu esqueci da mola, que fica aqui embaixo. Então a gente vai ter que deslocar tudo de novo aqui. Pelo menos eu não vou ter que tirar aquele eixinho para colocar a mola. Bem que tinha sido fácil demais de fazer a montagem. Quero observar a mesma posição. Agora vai ser mais difícil. Eu acho que eu vou precisar da tua ajuda, Bianca. O dedinho da Bianca empurrou a haste para cima. Agora sim, ela está encaixada na posição. Agora a gente dá uma geral no kit de reparo para ver se não faltou mais nada, tá? Porque é muito feio quando a gente deixa faltar uma peça. Bom, a mola tá ali. Deixa eu ver. A mola tá certa. Tá na posição. E, bom, agora é só a gente montar a tampa. Bom, eu vou montar o diafragma seco. E eu vou tentar... tentar não, eu vou precisar que os 6 parafusos não forcem o diafragma. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na desmontagem, vou colocar eles alternadamente. Bom, já coloquei 3, a junta aparece, o diafragma aparece mais comportado ali. E agora eu vou colocar os outros 3. O aperto alternado, também sem excessos. Tá? Claro que é um pouco mais forte do que aquele outro aperto que a gente deu no suporte ali das válvulas. Por último, talvez a peça mais importante, que era o que estava causando todo o transtorno para o motor, o filtrinho e o bujãozinho que deixa ele na posição. Tá pronta, bujãozinho na posição. Agora a gente vai encher de graxa aqui lá na engraxadeira e vamos trocar 2 juntinhas que estão aqui, ó. Que vai uma na frente e outra atrás do baquelite. Aqui está o baquelite do 1200, bem maior do que o do 1300 em diante. Eu já dei uma limpada nele e agora a gente vai levar lá e vai montar com as 2 juntinhas novas. A Bianca está mostrando aí, eu estou raspando o resto da junta velha com uma lâmina de estilete. Bianca, dá uma baixada e mostra o buraquinho lá onde fica o final do baquelite ali, do acionamento da bomba de óleo. Aqui é a mesma coisa quando você vai montar no motor 1300 ou maior, uma junta. Aqui você coloca o baquelite e depois outra junta para colocar a bomba. O próprio Conheça Seu Volkswagen, ele indica a regulagem que você tem que fazer com uma ferramenta especial deles.
mas ao mesmo tempo ele fala que qualquer reparo que você vai fazer na bomba, se você não tiver com problemas de alimentação, você não precisa calçar com mais juntas aqui. Então a gente vai manter a configuração original aí, que é o que vem uma junta atrás e uma junta em cima. A gente acabou de montar a bomba no lugar. Eu acredito que está tudo em ordem. Não vou montar esse caninho aqui ainda, por quê? Porque para a semana que vem, isso vai ficar para a semana que vem, a gente vai fazer a limpeza do carburador e uma regulagem básica aí no motor. Então para essa semana eu só fiz a troca da bomba e fica como uma dica por tudo que a gente observou, que você precisa ficar bastante atento em relação a todas as peças do reparo e saber, ainda que você tenha todas as peças novas, mas saber escolher quais que você vai trocar de fato e quais que você vai manter. E infelizmente a gente só vai saber se deu tudo certo aqui no reparo a semana que vem, quando a gente tiver condições de dar a partida. Muito obrigado por verem os nossos vídeos e até a semana que vem.